Trabalho, faculdade, academia, família, trânsito. Com tantas coisas acontecendo simultaneamente, muitos dizem que não tem tempo para ler. Que desculpa esfarrapada, hein? Quem diz isso não conhece um gênero literário minimalista chamado microconto. Alguns são tão curtos que possuem poucas linhas ou somente meia dúzia de palavras. Microcontos são minha especialidade e minha paixão. Afinal, tenho me dedicado a eles nos últimos 10 anos. Então é com grande alegria que venho aqui ensinar você a como escrever microcontos. Mas antes, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. É importante também você clicar no sininho e acionar todas as notificações, senão o YouTube não te avisa que tem vídeo novo, beleza? Tô contando com você. Este vídeo foi produzido de acordo com o livro Como Escrever Microcontos, que eu lancei no ano de 2019. É importante ressaltar que o livro contém muito mais informações e com muito mais detalhes do que os apresentados aqui. Você pode adquirir o livro Como Escrever Microcontos. Basta me chamar no WhatsApp e eu faço uma dedicatória especial para você antes de enviá-lo pelo correio, ok? E assista o vídeo até o final porque eu preciso falar com você de um concurso de microcontos do qual você pode participar. Então vamos ao vídeo. Não há consenso sobre como chamar uma obra literária minimalista. Cada autor classifica seu texto de forma diferenciada. Eis alguns exemplos: microconto, micronarrativa, miniconto, nanoconto, narrativa breve, microtexto, microficção, além de vários e vários outros. Enfim, não se preocupe muito com isso, apenas produza. Para facilitar a fixação dos ensinamentos, padronizaremos a referência aos escritos como microcontos. Microcontos são narrativas muito breves, que variam de algumas dezenas de palavras a até mesmo um único termo. Eles possuem narratividade, ou seja, há pelo menos um personagem, explícito ou oculto, que participa de uma ação diretamente ou narra a ação de outro. A leitura de um microconto não pode ser feita apenas por seu conteúdo semântico. É preciso que se leve em conta a intenção de quem o produziu. Podemos comparar um microconto a um iceberg, em que o que está grafado é a ponta visível fora da água e o conteúdo nas entrelinhas é a parte oculta abaixo dela. Ou seja, o microcontista conta com a participação ativa do leitor no momento da leitura. Para isso, usa palavras que fornecem dicas e fazem insinuações em vez de explicitar a trama. Eis alguns exemplos. Como eu já disse, um microconto necessita de ação. Tem de contar uma história de alguém ou de alguma coisa. Não pode ser apenas uma frase solta, de efeito ou um aforismo. Aforismos são sentenças concisas que geralmente encerram um preceito moral. Eis alguns exemplos. Percebe-se claramente que não existe narratividade em nenhum dos ótimos textos. Existem sujeitos nas orações, mas eles não são personagens, não vivem uma história. Cada autor tem uma forma de escrever seus microcontos. Não existe um jeito certo. O escritor Marcelino Freire, por exemplo, propôs a 100 escritores brasileiros o desafio de compor microtextos com, no máximo, 50 letras, sem contar os espaços, título ou pontuações. Esse desafio originou o livro Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, no qual foram publicados estes textos. Já eu resolvi me impor o desafio de escrever microcontos sem título, com exatos 100 caracteres, contando espaços e pontuações. Esse projeto originou o livro 100 Toques Cravados, cuja primeira edição, de 2010, possuía 100 textos, e a segunda, de 2012, 500 microcontos. Dá uma olhada nesse microconto contido no livro. Tem 100 caracteres aí, pode contar. Até agora, você gostou do conteúdo?
Então curta este vídeo, de modo que o YouTube o mostre para mais pessoas. Tô contando com você, beleza? Na leitura de romances, crônicas e contos, o leitor leva certo tempo para chegar à conclusão. Então, acompanhando o raciocínio do escritor, ele até pode supor o que acontecerá no final da história. Já no microconto, isso não é possível. Não há tempo para pensamento algum. Mal se começa a ler e o desfecho aparece, como um tiro. Microcontos começam a história no meio da ação e se restringem somente ao necessário, deixando para o leitor a tarefa de preencher as lacunas. Vejamos. Personagens. Implícitos. Identificação fica a critério do leitor. Ação. Diálogo, sendo que a fala de apenas um personagem está explícita. Provavelmente é a resposta a uma ordem fora da grafia do texto. Tire o dedo da boca. Espaço. Irrelevante para a ação. Tempo. Presente. Narrador. Personagem em primeira pessoa. Personagens. Implícitos. Um paciente e seu oftalmologista, ou um cliente e um vendedor de ótica. Ação, diálogo, sendo que a fala de apenas um personagem está explícita, o paciente e cliente. Espaço, consultório do oftalmologista ou ótica. Tempo, presente. Narrador, personagem em primeira pessoa. Personagens, implícitos. Mãe e filho ou pai e filha. Ação. A mãe conduzindo um filho receoso com o primeiro dia de aula ou um pai sendo conduzido pela filha empolgada com a ideia de ir para a escola. Espaço. Caminho da escola. Tempo. Presente. Narrador. Onisciente e onipresente em terceira pessoa. É importante ressaltar que uma mesma micronarrativa pode ter várias interpretações. Certa vez, durante palestra para o curso de letras em uma universidade, uma aluna me abordou e disse que depois de ler o último microconto que mostrei, a interpretação que teve foi de uma namorada que estava conduzindo o namorado de mãos dadas para a faculdade depois de um tempo recolhido em casa por conta de uma depressão, durante a qual essa namorada foi um grande apoio. Quando escrevi esse microconto, isso jamais passou pela minha cabeça. No entanto, basta relê-lo para chegar à conclusão de que faz todo sentido. A partir do momento em que um texto é lançado ao olhar do público, seja ele em livro, na internet ou em qualquer outro tipo de mídia ou suporte, o autor deixa de ter controle sobre ele. Não pode mudá-lo ou determinar como deve ser lido. A obra ganha autonomia, pois um texto, mesmo estático, tem um discurso dinâmico. Cada leitor pode interpretá-lo de uma forma, dependendo de seu repertório. E pode até mesmo acontecer de uma pessoa, ao ler o mesmo texto em épocas distintas da vida, ter interpretações diferentes, já que o seu conhecimento de mundo na segunda leitura será mais amplo. Dessa forma, se você tiver uma interpretação diferente das que forem apresentadas aqui, tenha tranquilidade porque provavelmente o sentido que pensou não está errado. Você só teve um repertório de conhecimento diferente. Os microcontos apresentam, portanto, uma ação ou sequência de ações de personagens que contam uma história. Sem esse processo, não há narratividade. Essas ações podem estar explícitas ou não, mas é imprescindível que, no caso de estarem implícitas, o leitor possa identificá-las. Primeira ação, implícita, a ruptura do relacionamento. Segunda ação, explícita, o momento da mudança. Terceira ação, explícita, o recebimento da mensagem. Primeira ação, implícita, a pergunta do oftalmologista ou do atendente da ótica. São óculos para ler? Segunda ação, explícita, a resposta do personagem. Ler? Não, senhor, são óculos para descanso. Antes de continuar o vídeo, um recado especial para você. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Há vários graus de conhecimento de mundo. O
que chamamos de repertório, e isso determina o público leitor a ser atingido. Por essa razão, alguns microcontos são decodificados mais facilmente por leitores que tenham uma cultura ou conhecimento específico. Outros leitores podem entender em um segundo momento, pesquisando. Se o microconto contiver, por exemplo, uma homenagem a algum livro famoso, torna-se necessário que o leitor tenha conhecimento desse livro. Caso contrário, o entendimento não se completará. Eis algumas categorias de público leitor. Somente compreenderá a micronarrativa aquele que conhecer a trama do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, pois Bentinho e Capitu são personagens dessa obra. Além disso, a expressão olhos de ressaca é parte essencial do romance. O público leitor que entenderá imediatamente o microconto será aquele que sabe que o acontecimento mais importante de 1945 foram as explosões das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Quando isso aconteceu, o sol foi encoberto pela fumaça de tal forma que emulava a sensação de noite. Indivíduos com conhecimento, familiaridade e acesso à tecnologia digital de telefones celulares compreenderão imediatamente a trama do microconto. Pessoas com mais idade geralmente não conhecem o termo apps, nem a expressão capturou a tela. Geralmente em microcontos, principalmente nos de humor, há uma reviravolta, uma quebra de expectativa controlada intencionalmente pelo autor. Nas primeiras palavras do texto, o leitor é levado a acompanhar uma ideia e nas últimas, a ideia é completamente diferente. Somente quando a palavra lêndia é mencionada, o entendimento se completa. Até então, o leitor é conduzido a pensar que se trata de um jovem rapaz experimentando a vida adulta, e não um filhote de piolho se divertindo em um fio de cabelo. O mesmo acontece neste exemplo. A última palavra do microconto revela o real motivo da reza do ateu. Sempre há personagens em microcontos, como em todos os outros tipos de narrativas. O que difere é que eles podem ou não aparecer explicitamente. Muitas vezes, nem mesmo seu sexo é evidenciado. O que importa nesses casos é a ação, pois o leitor imaginará o personagem que quiser. A fala entre aspas foi proferida pelo suposto responsável pelo arco-íris. Seria um anjo, São Pedro ou o próprio Deus? Não importa. O que importa mesmo é a curiosidade de um arco-íris diferente. Neste caso, chegamos à conclusão de que se trata de um casal discutindo a relação por telefone. O que não fica claro é se o personagem da primeira fala é homem ou mulher, e a mesma dúvida recai sobre a autoria da segunda fala. Ainda há a possibilidade de essa relação ser homossexual. Mas nada disso importa. O foco está na ação, no fato de um relacionamento chegar ao fim por intermédio de um telefonema e na dúvida se a segunda pessoa não ouve ou não quer ouvir. Exatamente porque o foco de uma narrativa é a ação, torna-se desnecessário batizar os personagens. A não ser, é claro, se os nomes forem cruciais para o entendimento da história. Neste exemplo, os nomes dos personagens remetem à conhecida passagem bíblica em que o apóstolo Tomé desacredita que Jesus ressuscitou. A brincadeira aqui é mudar o motivo da descrença de Tomé. Agora veja o que acontece se tirarmos os nomes dos personagens. Toda a referência à passagem da Bíblia Sagrada se perde, bem como a graça do microconto. Concluímos então que neste caso torna-se necessário nomear os personagens. Geralmente não há necessidade de títulos, pois a micronarrativa se basta. Mas se o autor quiser colocar, o ideal é que seja um complemento natural do texto e não um título denunciador, como aqueles que fazem o leitor compreender o final da trama prematuramente. Nesse caso, embora não seja imprescindível, perceba que em nenhum momento o título revela o desfecho da narrativa, e quando a leitura chega ao final, passa a fazer sentido complementar. Seria denunciador se o título desse microconto fosse Cadeira Elétrica, O Dia do Carrasco ou algo parecido.
Aqui também não é revelador. Note que, quando a micronarrativa termina, o leitor se volta para o título, que traz uma informação adicional. A ligação com o ditado popular, em mulher não se bate nem com uma rosa. Esse microconto não precisaria de título algum, pois o entendimento é evidente. No entanto, o título escolhido pela autora ornamenta o texto. Seria denunciador caso se chamasse Corpo de Delito ou Hematomas. Alguns autores, entretanto, escrevem seus microcontos fazendo do título parte integrante e indissociável do corpo do texto. Nesses casos, quase sempre, é o título que conduz ao entendimento da narrativa. Neste texto, só é possível entender que se trata da história de Adão e Eva porque o título remete ao Jardim do Éden. Só é possível entender que o personagem rolou da escada porque o título aponta para isso, fato que o torna imprescindível para o entendimento da história. Se você quiser saber mais sobre o assunto, você pode adquirir o livro Como Escrever Microcontos. Basta me chamar no WhatsApp e eu faço uma dedicatória especial para você antes de enviá-lo pelo correio. Mas se você já produziu algum microconto, deixe aqui nos comentários para eu dar uma lida. Aliás, seria muito legal se todo mundo comentasse o microconto um do outro. Assim, a gente cria uma grande rede de leitores beta. Que tal? E para fechar o assunto, eu estou organizando um concurso de microcontos que resultará na publicação de uma coletânea literária. Para saber as regras, basta acessar o link que deixei nos comentários. E se você não deixou o seu like ainda no vídeo, deixe agora. Tô contando com você. Um abraço e até o próximo vídeo.